Olá, meus irmãos, saúde, graça e paz a todos vós que adorais ao Pai em Espírito e Verdade. No vídeo de hoje, nós queremos falar a respeito da genealogia de Jesus Cristo. Tem muitos religiosos, teólogos, doutores das leis, formados em teologia e escatologia, que não gostam muito de tocar nesse assunto, mas o próprio Salvador Messias diz que é para nós examinarmos as Escrituras, que ela testificaria dele. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Alguns irmãos acreditam que Jesus era filho de Davi, da linhagem de Davi. Outros acreditam que Jesus era filho de José, ou carpinteiro. Outros acreditam que Jesus já existia desde a criação do mundo. Jesus Cristo já existia na pré-existência, na forma de Deus, e que depois ele se encarnou em um corpo físico aqui na Terra. E tem outros irmãos que acreditam que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai e Deus Filho. E tem aqueles que acreditam que Jesus foi gerado no útero de uma virgem, sem o sêmen humano. Porque nós sabemos que para gerar um filho há necessidade de ter o sêmen, o espermatozoide. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Sobre esse breve relato aqui, nós queremos falar sobre a genealogia. Quando nós falamos em genealogia, nós estamos falando sobre a série de antepassados de alguém. E nós sabemos que nenhuma nação foi mais cuidadosa em conservar a sua genealogia do que o povo judeu. Eles provavam pela genealogia que tinham o direito das 12 famílias da tribo de Israel, as heranças e as provas descendência do Messias. E Timóteo aconselhou um dia a demonstrar que se ocupassem com fábulas e genealogias, conforme está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 1 e verso 4. Há somente no Novo Testamento duas genealogias a respeito do Salvador. A primeira está no livro de Mateus, capítulo 1, e a segunda em Lucas, capítulo 3. As duas falam a respeito de uma só pessoa, que é Jesus, o Salvador. E não foram escritas para satisfazer vanglória de qualquer pessoa, como a maior parte das tábuas genealógicas dizem, mas foi escrito para salientar, para que possamos entender que Jesus Cristo era da linhagem de Abraão e de Davi. Porém, Mateus dá a linha ancestral de Jesus, começando por Abraão, passando por Davi, Salomão, pelos reis em ordem, até Jeconias, o último rei de Israel. O interessante é que os herdeiros ao trono vieram até Jesus Cristo. Porém, Lucas, nas suas genealogias, começa ao contrário. Começa de Jesus para trás. Começando por Natã, que era irmão de Salomão, até Davi, Abraão, até Adão. E note, os irmãos, que as duas genealogias são idênticas, de Abraão até Davi. Mas de Davi a José há uma grande diferença, uma divergência entre os dois escritores. E isso tem sido um grande quebra-cabeça entre os estudiosos da Bíblia. Antes de tudo, porém, uma coisa certíssima: as duas listas dos dois antepassados do Messias nunca foram contestadas pelos líderes. Os inumeráveis inimigos que se esforçavam para não conceder a Jesus o direito de se assentar no trono de Davi, de ser descendente de Davi.
Nós, porém, sabemos que o mundo tem que aceitar a linhagem de Mateus e Lucas como autêntica. Mas tem um porém. Como se explica a grande diferença entre as duas genealogias? Bom, uma das linhagens é do avô paterno de José, a outra do avô materno. Tal sugestão não passa de uma suposição, e essa conjectura, sem nenhuma base, foi sugerida pela primeira vez no século XV, que Mateus dá a lista dos antepassados de Jesus como filho adotivo de José e não como filho de José. Aqui que começa a maracutaia. Enquanto Lucas apresenta os antepassados de Maria, a mãe de Jesus. Nós temos que notar o seguinte: nós temos que dar valor a grandes suposições. É certo que Maria era da linhagem de Davi, segundo a carta de Paulo aos Romanos, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 30. Foi em ordem, portanto, que Lucas apresentou a linhagem, mostrando que Jesus foi realmente descendente de Davi. E Lucas, para acentuar a humanidade, relata detalhadamente que muitos dos eventos na vida de Maria, mãe de Jesus, do seu nascimento, da sua juventude até uma certa idade. É natural, portanto, supor que Lucas, para cumprir o seu propósito de acentuar a humanidade de Jesus, ou seja, de sua genealogia segundo a carne, 100% homem, 100% carne. O nome de Maria não aparece na genealogia, porque o costume deles não incluía o nome das mulheres em suas genealogias, mas somente os homens. Então foi necessário usar o nome de José e não de Maria, apesar que Lucas diz que José era filho de Eli. Lucas capítulo 3, verso 23. Tal termo realmente significa que José era genro de Eli. Todas essas ideias parecem muito plausível, contudo, nenhuma está fora de dúvida. Nós não podemos, porém, ter a certeza de que em Lucas 3:23, o filho de Eli é o genro de Eli. Filho e genro tem uma diferença muito grande. O que parece a verdadeira solução é que as duas genealogias, Mateus e Lucas, são realmente de José. A descendência de José, de Jesus, aliás, é de José, segundo Mateus e segundo Lucas. A família de José, pois a lei José não reconhecia Jesus como nascido em carne e do sangue de Davi, somente porque ele foi colocado como filha de Maria e não de José, porque os mateus nunca aceitariam que Jesus nascesse de uma virgem. Portanto, a genealogia de Maria não servia, portanto, como filho de Davi perante o mundo, dependia de uma genealogia como filho de José, só o homem. Mas, então, por que há duas genealogias de José? O único alvo de Mateus é o de demonstrar o direito legal de Jesus se assentar ao trono, enquanto o propósito de Lucas é o de citar a própria linhagem da qual José nasceu. Inserimos o seguinte: o assunto é reconhecido por todos, porque quando nós examinamos a genealogia de Mateus, quando se rompeu a linhagem real de Judá, foi no rei Jeconias. Note-se também, pela boca do profeta Jeremias, ordenou que esse rei Jeconias fosse privado de filhos, e que ninguém um filho seu se assentasse no seu trono de Davi, e nem reinasse mais em Judá, segundo a profecia de Jeremias, capítulo 22, verso 30.
Os homens depois de Jeconias, desprovidos de filhos, são os verdadeiros herdeiros mais próximos, como são também 1 Crônica, capítulo 3, verso 17. Olhando novamente para a lista de Mateus e Lucas, nós temos uma certeza de que esta conclusão, os dois nomes que seguem, o de Jeconias, Salatiel e Zorobabel, estão realmente transferidos da outra genealogia de Lucas, da qual consta que o pai de Salatiel foi realmente Neri ou Neri, na família de Natã. Torna-se certo, portanto, que Salatiel, da família de Natã, irmão de Salomão, se tornou herdeiro no trono de Davi, quando falhou a linhagem de Salomão, na pessoa de Jeconias. Assim, Salatiel e seus descendentes foram transferidos como filho de Jeconias para a tábula genealógica segundo a lei judaica, no livro de Números, capítulo 17, verso 8 até o 11. Depois, as duas genealogias coincidem por 4 gerações. Então aparecem 6 nomes em Mateus que não se encontram no livro de Lucas. Então as duas listas concordam com Natã, Mateus capítulo 15 e Mateus 3, verso 24. A quem são atribuídos os dois filhos diferentes, Jacó e Eli? Mas somente um é o mesmo neto e herdeiro, José, marido de Maria. Jesus Cristo, filho do homem, José, o carpinteiro. Então, meu amado irmão e irmã, eu quero deixar aqui essa pequena reflexão para que você estude e pesquise. Afinal, o próprio Jesus, ele era filho de José, o carpinteiro, filho do homem. Jesus existia antes da criação, pré-existência, depois ele veio e se encarnou num corpo físico. Ele era 50% divino e 50% Deus e 50% homem. Jesus era o próprio Deus, conforme muitos dizem. Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, conforme os teólogos dizem. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo sem o sêmen, o espermatozoide no útero de Maria, porque uma criança só pode ser gerado no útero de uma mulher. Não tem como um homem gerar um filho. Então eu deixo aqui essa reflexão para você. Estude, ore, peça ao Eterno entendimento, sabedoria, a revelação vinda do trono e vai estudando. Porque o próprio Jesus Cristo diz: examinar as Escrituras, porque são elas que testificam dele. Então vamos examinar para nós descobrir da onde que Jesus Cristo veio, se ele era Deus, se ele já existia antes dos tempos, ou se ele passou a existir no momento que ele começou a ser gerado no filho de Maria. E se ele era filho de José, o carpinteiro, ou não, ok? Um abraço a todos e que o Eterno abençoe poderosamente todos vocês.